casada com Jefferson, mãe do Luiz Henrique, de 16, e a Maria Luísa, de 7 anos. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal. E no vídeo de hoje, o desafio é gastar apenas R$100 para comprar aqui os itens que estão na minha lista, comparando a diferença de preço entre dois mercados. Essa é a maneira que eu faço. Como que eu faço? Como eu moro próximo de dois supermercados, eu faço o seguinte: eu levo a minha lista, né? Hoje anotada aqui no papel, geralmente eu anoto no celular, mas aqui vai ser melhor para falar para vocês. Então eu anoto, passo ali no primeiro supermercado, já anoto os preços, não pego nada e vou para o segundo. Eu já pego alguns itens que estão geralmente ali mais em conta e depois volto no outro supermercado e pego o restante ali dos produtos, tá? Essa é a maneira que eu faço. Porque, além do mais, além dos mercados serem perto, né, eu não gasto nada mais com isso, né? Eu não gasto combustível, até porque a gente não tem carro, então não gasto combustível, passagem, nada, né? Somente ali as pernas e a boa vontade. E fica aqui comigo, então, que eu vou mostrar todos os itens, né, que eu consegui comprar, se realmente eu conseguir comprar aí dentro do valor de R$100. Se eu conseguir economizar de alguma forma, e quanto que ficaria também se fosse para comprar somente no mercado 1 ou no mercado 2. Eu não vou falar para vocês em questão do supermercado, tá? Foram supermercado, não é atacado, né? É supermercado aqui de bairro mesmo. Para você que ainda não sabe, a gente mora aqui na cidade de Passos, né? Minas Gerais. Mas eu não quis falar o nome porque, né, não pedi permissão nem nada, porque assim, eu gosto de fazer as coisas certinho. Até porque gravar dentro do supermercado eu nem gravei muito não, porque eu não perguntei, né, mas mora, né, que eu criar mais coragem e eu vou perguntar pra ver se eu posso fazer alguma gravação, alguma coisa assim, né, e se eu puder eu estarei mostrando melhor pra vocês, tá? O supermercado, falar o nome, onde que foi, às vezes gravar dentro do supermercado. Mas pra isso, né, eu gosto de perguntar antes, tá? Não gosto de sair gravando aí de qualquer jeito, fazer de qualquer jeito não, tá bom? Espero que vocês entendam. E chega de falação, de enrolação, vamos direto aqui, né, então, ao ponto, né? Eu vou mostrar os produtos, né, que eu comprei aqui no dia de hoje e tô falando os valores pra vocês. Então, essa aqui é a listinha, tá? Que eu fiz aqui. O que eu fiz? Eu anotei os produtos, então, né? Os itens que eu precisava comprar, que são itens que eu vi que tava faltando, né? De manhã eu já dei uma organizada ali na despensa, onde ficam os produtos. Vi o que tava precisando, assim, mais urgente, né? Produtos que estão acabando, ou produtos que já não tinha mais. Então, só pra tá repondo mesmo. Até porque, gente, hoje é dia 27/5, tá? De 2025, final aí do mês de maio, tá? Esses são os preços deste mês. Aí aqui, então, é o primeiro mercado, né? No caso aqui, eu pus o número 2, né? Mais específico, é o supermercado, os preços do número 2, que foi que eu peguei por depois. E esse daqui é os preços do primeiro supermercado, que é o que eu peguei primeiro, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou seguir de acordo aqui com a minha listinha. O primeiro item aqui da lista, né, é o açúcar aqui, 5 kg. Peguei o açúcar aqui, essa marca Delta, tá? No segundo supermercado, estava R$15,99. Foi o preço aqui que eu peguei, né, que eu paguei. Porque a diferença de preço, gente, era grande no outro mercado, tá? Era de R$19,98, né, o preço normal. Porque nesse outro supermercado, lá eu tenho um aplicativo, né? Então tem um descontinho. Se fosse para pegar lá pelo aplicativo, ele saía R$16,90. Mas aqui eu quero mais especificar no preço normal, né? Para quem não tem aplicativo, nada, preço se fosse no preço normal, tá bom? Então lá sairia R$19,98. Eu paguei R$15,99. O segundo item da minha lista, né, é o óleo. Aqui eu paguei, então, R$7,49. No outro supermercado tava R$7,98. Depois vem a farinha de trigo. Eu peguei 2 farinhas de trigo, paguei R$3,49. No outro supermercado tava R$3,99. Passando aqui pro fermento. O fermento, em um supermercado, tava R$3,49. Só que lá era outra marca, né? Era uma marca Quinino, acho que se eu não me engano.
E o fermento aqui, o Royal, que é o que eu gosto mais, que eu uso mais, ele tá R$3,99. Então, por diferencinha de 50 centavos, eu preferi pegar o Royal, tá? Até porque essa outra marca que eu falei pra vocês, eu ainda não usei, então não sei como que é. Mas os fermentos, assim, geralmente eu pego o que tá mais em conta. Só que dessa vez eu preferi pegar o Royal mesmo, tá? Passando aqui pelo achocolatado, né? O achocolatado em pó. Eu peguei esse aqui mesmo, gente, eu não sei na cidade de vocês, mas aqui o achocolatado subiu bastante, né? Eu vi assim, igual Nescau, essas marcas mais famosas, Nescau, Toddy, subiu bastante, né? Então aqui o que deu que eu consegui comprar hoje foi essa marca aqui, Mary Lou, né? Essa marca aqui, paguei R$5,99. Aí no outro supermercado não era essa marca, era a marca, se eu não me engano, Apeti, tá? Lá tava, aqui perdi, lá tava R$7,98, né? Então eu preferi pegar essa aqui até pra experimentar, né? Eu nunca comprei dessa marca, é a primeira vez. Agora passando aqui pela margarina, né? A margarina eu peguei a Delícia, que tá aqui também na promoção. Esse supermercado, né, gente, pra esclarecer aqui, ele costuma fazer muitas promoções, né? Às vezes começo do mês, final do mês, então eu sempre fico atento a isso. É uma coisa, né, importante, que é bom você também tá fazendo, né? Se você tem essa oportunidade, tá conferindo assim, reparando, né, em qual época ali, em quais os dias que o supermercado aí perto da sua cidade, ou até o mesmo atacado, faz as promoções, né? E se realmente, como eu moro perto, né, então mais ou menos eu sei os preços, assim, falar pra vocês se realmente tá na promoção ou não. Mais ou menos assim a gente vai indo, a gente vai tendo a noção, né? Então aqui, final de mês, eles costumam fazer, até pra fazer o fechamento de mês, costumam ter alguns produtos aí na promoção. E a margarina tá na promoção, ó, então saiu aqui R$6,99. No outro supermercado tava R$8,48. Aí tem a questão, gente, que eu peguei a cebola. Cebola, eu peguei 4 cebolas aqui, tá? O quilo em um supermercado tava R$4,49. Pelo aplicativo, pra mim que saiu R$3,99. Quanto no outro, né, que não tem aplicativo nem nada, tava R$5,49. Então aqui deu 554 gramas, saiu aqui pra mim por R$2,28. Continuando aqui, o alface, né? Tem aqui então o pé de alface. Em um supermercado tava R$3,59, no outro R$3,99. Aí tem a banana, consegui pegar a banana prata. Ó, ela tá mais madurinha mesmo, mas é assim que a gente gosta, né? Porque aí você já compra, já pode comer, não precisa esperar madurar, nem nada. Então a banana prata, paguei aqui, o quilo tava R$4,99, né? Deu 770 gramas, deu R$3,84. No outro supermercado, gente, tava uma diferença grande de preço, hein? Tava R$8,90 o quilo. Então, se fosse essa quantidade, no outro supermercado, sairia aqui, eu fiz até as continhas pra falar tudo bem certinho pra vocês, sairia R$6,85. Então, aqui, ó, paguei R$3,84, no outro supermercado eu ia pagar R$6,85. Agora vem aqui, eu vou falar aqui do cheiro verde, depois eu volto aqui no detergente. Mas tem um cheiro verde. Aqui em um supermercado era a diferença era bem pouquinho, era R$3,89 e no outro R$3,99. Eu peguei no R$3,99 porque no outro supermercado não tinha. Tinha só a tabelinha de preço, mas não tinha a cebolinha lá, né, pra gente tá pegando. Então eu paguei R$3,99. Aí eu vou voltar aqui no detergente, peguei 2 detergentes aqui, Limpol, né, ele tava mais em conta. Então, gente, aqui é assim... Eu vou e geralmente, né, dou uma verificada ali qual que tá mais em conta. Então é o que tá mais barato. Aí, no caso assim, também depende um pouquinho. Porque no outro supermercado tinha até um outro mais barato, mas era uma marca tal de barra, né? Geralmente eu gosto ou é do Limpol ou é do IP. Mas o IP acabou subindo um pouquinho mais, né? Geralmente o Limpol, geralmente ele tá mais em conta. Eu preferi pagar um pouquinho, né? Era diferencinha pouco ali, então eu preferi pegar... o Limpol, peguei 2 aqui no detergente Limpol, tá? Paguei R$2,09 em cada um. E no outro supermercado tava R$2,69. Agora aqui, gente, o sabão em pó, ó, compensou muito, viu? Valeu a pena. Por isso que é bom a gente ficar atenta,
né, dar uma conferida certinha, ter um pouquinho mais de tempo. Eu gosto de ir no supermercado um pouquinho com o tempo. Apesar que hoje eu fui até bem rapidinho, não demorei, né? Mas eu gosto de ir assim, quando eu vou em atacado, né? Quando é mais, assim, tem um pouquinho de dinheiro a mais pra comprar mais, né? Eu gosto de ir com o tempo, eu não gosto de ir com pressa. Porque eu gosto de olhar a prateleira de cima a baixo, né? De baixo pra cima ali, tudo bem certinho. Conferir os preços. Porque olha aqui, pra vocês verem em questão do sabão em pó. O sabão em pó, geralmente eu gosto do Omo, né? Mas ultimamente eu tô usando o Tixan IP, que ele tá saindo bem mais em conta que o Omo, tá? Eu tô falando as marcas, gente, mas é o que eu uso, que eu gosto. É bom que vocês veem, né? Depois até vocês falam se vocês usam essas marcas ou não, ou se usa qualquer uma. Então, eu, assim, depende muito, às vezes, do produto. Tem coisa que, às vezes, é melhor a gente pegar um pouco melhor, e tem coisa que não faz muita diferença, interferência não, vai funcionar do mesmo jeito. Então, eu analiso muito isso, tá? Então, a gente falando aqui em questão do sabão em pó. Eu aqui tinha passado no primeiro supermercado, eu vi um sabão em pó de 800 gramas, né? Um Tixan IP mesmo. Né? Porque eu falei assim, eu vou pegar esse só pra inteirar no que eu já tenho. Que eu já tenho aqui um pouco, então é só pra inteirar. Ele tá custando R$11,99. Então, eu fui no outro supermercado e lá, o de 800, ele tava mais caro. Agora, eu não me recordo, pra falar pra vocês, verdade pra vocês, eu não me recordo o preço que tava, não. Mas eu acho que tava um pouquinho, não sei se era R$1 a mais, eu sei que tava um pouquinho mais caro, né, do que esse de R$11,99 aqui. Só que aí eu olhei pro ladinho e tinha o de 1,6 kg, né? Isso, de 1,6 kg, que é como se fosse 2 caixinhas. E sabe quanto que ele tava, gente? Ele tava saindo o preço normal, R$16,95. Só que como tem um aplicativo, né? Ele saiu pra mim por R$15,95. Então era uma diferencinha de R$4, né? De R$4 para levar, bem dizer, duas, né? Uma caixa a mais, né? Se fosse comparar para mim, eu vou deixar e pegar 2 caixas de 800, sairia 24, mais ou menos R$24. Então, compensou eu um pouquinho a mais pegar aqui a caixa de 1,6 kg. Então, gente, é isso que vocês têm que, né? A dica aqui é bom dar uma comparadinha, comparar certinho, ir um pouquinho com calma. Eu sei que muita gente às vezes não gosta de fazer feira, não gosta de ir em mercado, quer ir, né, sempre rapidinho, mas às vezes vale a pena ir com mais calma um pouquinho, avaliar bem os preços. Então, você vê, compensa mais eu pegar aqui a caixa maior. Continuando aqui, então, o creme dental, peguei um creme dental que é o Sorriso, teve uma diferencinha boa também, tá? Eu paguei R$3,19 nesse daqui. E no outro supermercado tava R$4,49. E por último aqui, tem mais uma coisa aqui, um item aqui que não tava na minha lista e eu já vou falar pra vocês, tá? Mas tem aqui a esponja de banho, né, que tava precisando. Aqui no supermercado, é claro que não era mesmo. A esponja não era mesmo, porque aqui era aquela esponja mais larguinha, mais grossa, né, um pouquinho, né, mais alta aqui. Tá? Mas ela tava R$4,99. E essa daqui, ela é mais fininha, mas geralmente é a que a gente usa, né? E eu sempre gosto, que eu sei que lá sempre tem desse modelinho, é mais em conta. Paguei R$2,49. Então, esse foi os itens aqui da minha lista. E tem um item a mais que eu peguei. Porque como que eu fiz? Eu dei uma paradinha pra me respirar um pouquinho, né? Mas vamos voltando, porque eu acho que eu falei bastante. Mas aqui, eu fiz assim o seguinte, então, né, passei no primeiro supermercado, como falei pra vocês, anotei o preço, fui no outro segundo, então, anotei os preços também, pra mim poder falar aqui pra vocês, comparar tudo certinho. Peguei os itens, tá, e paguei, e deu o valor e tal, né, que eu já vou falar aqui pra vocês. E depois, no segundo, né, a hora que eu passei de volta no outro, eu já peguei, já fui somando, fui pegando os itens, né, claro, aqui da lista que tava faltando, né, e fui somando. Eu falei assim, opa, vai dar pra mim pegar um item a mais. Aí eu resolvi pegar um pouquinho aqui de linguiça, né? Deu mais de meio quilo, que o preço do quilo, o quilo aqui tava R$17,90, né? E aqui deu R$16. Então eu falei assim, vai dar certinho dentro do 100. Só que eu tinha esquecido de um pequeno detalhe,
que era a banana. Porque aqui, onde que, né, eu peguei a banana, eles pesam no caixa mesmo, né? Não tem lá no hortifruti, lá eles não pesam lá, eles pesam direto no caixa. Então eu deixei pra pesar lá e acabei que esqueci. A hora que eu cheguei no caixa, que eu já tava passando as coisas, eu falei assim, nossa, esqueci da banana, de só marcando aqui da banana. Então, né, pra gente que concluir aqui a questão, se deu ou não deu pra pagar dentro dos R$100. Eu até vou pegar aqui o papelzinho pra me falar mais certinho pra vocês, pra eu não falar errado, tá bom? Ó, deixa eu ver aqui. Só um minutinho, gente. Eu fiz tanta anotaçãozinha aqui, mas é bom fazer, né, pra gente não esquecer. Então, aqui, ó, o total da compra de hoje deu R$102,89, tá? Então, passou aí R$2,89. Por quê? Porque eu tinha esquecido da banana, né? Tinha esquecido que eu tinha pegado a banana. Porque senão, às vezes, até conseguiria fazer. Era só ter pegado um pouquinho a menos, às vezes, ali de linguiça. Mas não tem problema, né? Deu certo, então. Aí foi só R$2,89 que eu inteirei depois por Pix, né? Eu levei a nota de 100, paguei ali com 100. O moço cobra aqui e o restante eu vou fazer no Pix. Então, no Pix eu passei mais R$2,89. Mas se a gente for descontar, por exemplo, a linguiça, né? Eu vou descontar aqui a linguiça. Por quê? Porque a linguiça não estava na minha lista, né? A linguiça não estava na minha lista. E até eu não pude comparar o preço no outro supermercado, porque eu resolvi ali depois de última hora. Falei, vai sobrar um dinheirinho, já vou pegar uma linguiça ali que já, né, já é uma mistura. Então, eu peguei a linguiça. Se a gente for descontar, até eu vou descontar, por quê? Para poder falar para vocês quanto que deu, se fosse para comprar só no mercado 1, né? Ou quanto que ia dar no mercado 2. Então, se eu descontar aqui, então deu o total R$102,89, descontando R$16 aqui da linguiça, deu R$86,87. Agora vamos comparar, né? No supermercado 1, né? Que foi o primeiro ali que eu peguei as coisas primeiro. Se fosse para pegar todos esses itens, tirando aqui a linguiça, ficaria em R$105,08. Então, eu já vou falar aqui para vocês a diferença, né? Quanto que... não, melhor, gente. Eu já vou falar quanto ficaria no supermercado 2, tá? No supermercado 2, ficaria R$97,63. Então, esse supermercado 1, né, sem desconto do aplicativo nada, preço normal, tá? Para o cliente aqui normal, né, sem aplicativo, sem nada. Então, no supermercado 1 ficaria R$105,08 e no supermercado 2, R$97,63. Aí, pra gente ver se realmente compensa ou não, né, se deu para economizar ou não, tirando aqui, 86,87 menos... desculpa, gente, desculpa. Ó, voltando, né, no supermercado 1, vamos fazer a comparação aqui no supermercado 1. De R$105,08 menos R$86,87, sobraria aqui pra mim R$18,21. Às vezes eu falo assim, não é nada, R$18,21. Mas daria o quê? Pra comprar um pacote de açúcar a mais, né? Querendo ou não, já é um pacote de açúcar que dá ali quase pro mês inteiro. Aqui pra nós, né, duraria quase o mês inteiro. Vai depender, assim, de como eu faço as coisas. A gente faz suco, né, ou bolo, essas coisas assim, quitanda. Então, né, dependendo do mês, é um pacote de açúcar quase pro mês inteiro. Agora, se a gente for comparar no supermercado 2, de R$97,63 menos R$86,87, dá uma diferença de R$11. Aí, às vezes, vai falar assim, a mesma coisa. R$11 não é nada. Mas o que daria mais? Já daria uma margarina a mais e uma farinha de trigo. E ainda sobraria, né? Tanto se fosse para comprar o açúcar ali na diferença de 18 ali, e 21, ou diferença aqui de R$11, ainda sobraria, né? Daria para comprar, como eu falei, esses itens e ainda sobraria, né? Então, pra mim, gente, aqui eu tô falando aqui o exemplo meu aqui, né? O exemplo aqui nosso, né? Como geralmente eu falo meu, porque geralmente é eu que vou às compras, né? Pra nós, assim, né, pra mim, compensa, sabe? Eu compenso, eu gosto de fazer assim, gosto de ver os preços, porque querendo ou não, sobra um dinheirinho a mais, dá pra comprar uma coisinha a mais. Igual eu falei, eu marquei todos os itens da lista, deu pra comprar, e ainda acabei pegando aqui
um item a mais. Então, assim, pra mim, né, eu acho que compensa, né? Vale a pena, assim, um pouquinho de esforço, um pouquinho de dedicação, né? Pra mim aqui. Eu não sei pra vocês, me dizem até aí pra vocês se vocês fazem esse tipo de coisa, se vocês, como vocês vão fazer compras, se vocês comparam aí em outros mercados, se não importa, vão lá e compram no mercado mesmo, independente do preço, né? Então, é isso. Mas deixe aqui nos comentários como que vocês fazem, em questão dos preços também, como que vocês acharam dos preços, se estão um preço legal, se não estão. E outra coisa também, né? Vocês falam assim, por que eu não vou no atacado? Porque o atacado, eu já moro longe, né? Mais longe aí do atacado. E pra mim ir lá, no caso, eu teria que pagar, né? Ou mototáxi, ou ônibus, ou ir de Uber, alguma coisa assim, do tipo, né? E como era pra comprar, assim, somente ali com R$100, acaba que não compensando, que eu ia economizar lá, é o que eu ia gastar pra estar indo lá. Então, né, acaba que não compensa. Se morasse perto, é claro que eu acredito que às vezes até valia mais a pena estar indo no atacado. Ou nem sempre, tá? Pra falar a verdade pra vocês, que teve um mês que eu fui no atacado sim, fui lá, comprei as coisas, e tinha produto lá, produto como arroz, óleo, tava mais caro do que os supermercados aqui perto de casa. Então, né, às vezes, igual eu falo, às vezes vale a pena dar uma conferida aí nos preços. Nem sempre porque fala que é atacado que vai estar mais barato, né? Vale a pena aí dar uma conferida aí nos preços. Então, pessoal, é isso, né? Acho que eu já falei muito, às vezes eu gosto de falar muito, mas é porque eu gosto de explicar bem explicadinho, falar aqui, né, pra vocês entenderem bem, tá bom? É isso, o solzinho já tá batendo, acho que a imagem nem tá tão legal assim, mas é porque o sol, né, tentei pegar um pouco ali do lado do sol pra dar uma clareada aqui mais, que é onde eu tô aqui, a área aqui é um pouquinho mais escura, mas eu aproveitei aqui a mesa pra pôr os produtos pra poder falar pra vocês. Então, né, mais uma vez, eu queria agradecer, queria agradecer por vocês estarem aqui comigo, se assistiram esse vídeo até o final, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui, né? Inscreve aqui no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades. Se vocês gostam desse tipo de vídeo também, deixa aí, né, o seu joinha, isso ajuda e se incentiva, né, a gente fazer mais esses tipos de vídeo, trazer esse tipo de conteúdo. E é isso, então, fiquem todos com Deus, um grande beijo e até mais. Tchau!